São 9 horas com 49 minutos, 9h49, você está com a Tupã, o programa é o Variedades nesta manhã de sexta-feira, dia 26, uma manhã de tempo, está aquecendo, né? Está subindo a temperatura, nós já estamos com 24 graus e a tendência de chuva nas próximas horas. Daqui a pouquinho o Ricardo Henrique nos amplia as informações aí, a nossa preocupação maior é com a questão do domingo, mas a informação que se chega até agora é de que a chuva deve ser mais concentrada entre o final de hoje e o dia de amanhã. Sábado não deveremos ter chuva e domingo deve ser um bom dia primaveril aqui na nossa região. Este é o Variedades em nome de Delta Sul, com as barbadíssimas móveis, eletro, som, imagem, informática, telefonia celular, objeto de decoração, brinquedos, produtos para camping. Você tem com facilidades na Delta Sul. Farmácias associadas aqui. Você tem amigos farmácias associados em Tupã, Farmácia Econômica. Na Avenida Rio Branco, 437, telefone 3272-1444. Variedades hoje está com a presença da Justiça Eleitoral. Nós já ouvimos num bloco de entrevistas lá o nosso juiz, Dr. Marco. Estamos com a presença do José Carlos, né, que é o coordenador, é o chefe do cartório aqui em Tupã-Ciretã, José Carlos Gomes da Silva, e ele está nos trazendo várias informações com relação às ações que a Justiça Eleitoral, algumas orientações também para mesários e principalmente para nós eleitores, que é a grande maioria, né? Nós somos 14 mil e quantos eleitores em Tupã? 14.560, se não me falha a memória. Perfeito. E 2.800 e alguma coisinha, que essa me falha a memória completamente, em Jari. No Jari, perfeito. A grande maioria das pessoas aí. Aliás, José, nós tivemos uma redução bem significativa. No Jari eu não tenho os dados, mas em Tupã eram quase 18 mil cadastrados e baixamos aí para 14 mil. Isso foi na revisão biométrica. Muitas pessoas que estavam como cadastrados em Tupã-Ciretã, mas na verdade não praticavam o seu voto aqui, né? Só uma correção, a informação anterior eu acabei mentindo. Não são 14 mil, são 15 mil. Ah, sim. Né? A gente já está com mais. Na época da biometria, sim, a gente voltou para. Saímos de 18.551 no início do processo. Passaram uns dias, nós já tínhamos só uns 17 mil, porque essas pessoas transferiram para onde estavam morando. E ao final foram cancelados cerca de 3 mil títulos em Tupã-Ciretã e 600 e Jari diminuiu 600 eleitores. Jari tinha 3.200 e alguma coisa. Hoje somos 15 mil e poucos, então. 15, aqui em Tupã. Aqui em Tupã, 15.400, 15.500 por aí. Bom, José, voltando... Mas assim, só para lembrar, isso é normal. O que acontece com esse volume alto de cancelamentos é que há um número alto, infelizmente, de duas situações. Pessoas que mudaram e nunca transferiram seu título e nunca votaram na cidade nova onde foram, e pessoas que têm o direito, claro, de simplesmente ignorar o processo eleitoral. Tem um percentual grande de pessoas que ignoram o processo eleitoral e para ela tanto faz como tanto fez, o seu título está cancelado. A gente atende todo dia no cartório durante os períodos pessoas que estão há 5, 6, 8, 10, 12 eleições sem votar e não estão nem um pouco preocupadas com o seu título estar cancelado, e elas só se preocupam quando vão fazer alguma coisa, tranca o CPF, e aí ela vai lá no cartório, regulariza, e em seguida, no próximo processo eleitoral, ela segue ignorando novamente. É um ato que eu não recomendo, mas é um direito da pessoa, ela pode fazer isso, né? É evidente que a gente sempre recomenda às pessoas que participem do processo, até porque tem consequências no nosso dia a dia, e a gente tem que participar desse momento, né? O Alcemar Dias Pereira está nos acompanhando lá em Marium, Sergipe. Um abraço a todos os familiares tupancetanenses, né? E aí, Alcemar, você está com o seu título lá em Marium ou está aqui em Tupã ainda o título do Alcemar? Do Alcemar, né? Não sei. Não uma boa questão. Não falou aqui. José, voltando ao domingo, muitas pessoas também estarão participando, não só como eleitores, mas como simpatizantes às candidaturas. Partidários ou não, pessoas que têm vínculo com algum tipo de candidato ou não, às vezes porque ele, por si só, optou porque quer apoiar alguma candidatura. Isso também é uma questão delicada e que a Justiça Eleitoral tem bastante cuidado. Quer dizer, as pessoas, os eleitores têm também o direito de expressar, digamos assim, a sua opção, mas não pode ser feita campanha eleitoral no dia da votação. A campanha eleitoral ela encerra no sábado. É importante que as pessoas tenham isso em mente. E é importante também que as pessoas tenham em mente que a eleição, pro dia da eleição, que a eleição se ganha no voto e não no grito. Então, para que o processo corra tranquilamente, as pessoas precisam ter presente isso. A campanha durou até o dia anterior,
e no dia da eleição ela é ganha no voto e não no grito. Para que a gente tenha uma convivência tranquila, civilizada entre todos os envolvidos, é importante reconhecer que a posição do adversário tem tanto direito e tanta legitimidade de ser expressa quanto a sua. Não é possível se fazer política e pretender apresentar para a população a proposta de construir um país melhor quando se desconsidera e se trata como ilegítima a posição do seu adversário. Essa não é a premissa básica do processo democrático. A premissa básica do processo democrático é que as posições em disputa, tanto uma quanto outra, são igualmente legítimas e igualmente têm o direito de serem expressas e de se manifestar. Isso é um ponto básico para se evitar problemas. A questão da manifestação do eleitor, portanto, se a campanha está proibida, ela não pode ser um comício, ela não pode ser um discurso, não pode mais haver distribuição de material, e é permitido no dia da eleição, inclusive no recinto de votação, a manifestação silenciosa do eleitor. O que ocorre? Segundo o artigo 39A da Lei das Eleições, é permitida no dia das eleições a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. No parágrafo 1º do artigo 39A consta que é vedado no dia do pleito, até o término do horário da votação, qualquer aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, bem como os instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar manifestação coletiva com ou sem utilização de veículos. Então, o que isso significa? Que um grupo de pessoas com vestimenta padronizada, ainda que o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral flexibilize seu uso, a aglomeração de pessoas com vestimenta padronizada é considerado crime de boca de urna. Está aqui no artigo 39A das eleições. Mais adiante, no parágrafo 2º, fala que no recinto das sessões eleitorais e juntas apuradoras é proibido a servidores da Justiça Eleitoral, a mesários e escrutinadores, o uso de qualquer vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda partidária, política, de coligação e candidato. Fala mais ainda no parágrafo 3º, que aos fiscais partidários, durante os trabalhos de votação, só é possível que em seus crachás conste o nome e a sigla do partido político ou coligação a que servem, vedada a padronização do vestuário. Ou seja, se qualquer partido ou coligação entender que tem o direito de, ainda que sem fazer menção à campanha eleitoral, possa padronizar a vestimenta de seus fiscais, está enganado. Não pode haver padronização de vestuário para fiscal, sob pena disso ser entendido como boca de urna. E uma recomendação que eu faço, que eu sempre faço, e isso sempre traz problemas no dia da votação, é que atentem para o fato de que quem dá a orientação ou é a Justiça Eleitoral ou são os mesários. Fiscal de partido político está ali para única e exclusivamente fiscalizar e acompanhar o processo de votação. E o processo de votação não ocorre na porta da sessão eleitoral, não ocorre nos corredores das escolas, não ocorre no pátio das escolas onde esse pessoal gosta de ficar aglomerado. Lembrando que o artigo 39A proíbe aglomeração. Lembrando que não pode o fiscal se manifestar. Onde é que ocorre o processo de votação que o fiscal acompanha? Dentro da sessão eleitoral, dentro da sala onde funciona a sessão eleitoral. Então, é lá, dentro da sala, que o fiscal tem que estar e não circulando pelos corredores do colégio, organizando fila, dando informação ao eleitor. Essa não é a função do fiscal. Essa é do mesário. Essa é a função dos mesários, do administrador de prédio. Bom, feita o processo, nós às 17 horas estaremos votando. Se por acaso tiver fila, distribui senha? Às 17 horas? Isso. Existindo ainda eleitores que não votaram na fila, o secretário vai até o último eleitor e começa a distribuir dele para o primeiro a senha de votação exatamente às 17 horas. Perfeito. Encerrado esse processo, feito o encerramento das atividades da sessão, o presidente faz toda a ata ali para poder concluir o processo e leva essa sessão, essa urna eletrônica, até a Justiça Eleitoral, como já aconteceu em outras fases, né? Aqui estará sendo recebida
E ela é auditada naquele dia? Quando vocês recebem, o que vocês fazem ali? Os presidentes da sessão conduzem, em alguns casos a gente busca com transportadora pela interior, distância, né? Mas na área urbana, quem faz a entrega da urna lá na escola são os demais mesários, porque o presidente da sessão nesse momento está bastante ocupado levando a sacola com o material, a ata e os resultados para o cartório eleitoral, para a gente já começar a fazer a leitura. O que ocorre é que chega na junta eleitoral a mídia com o resultado, a ata da sessão e os documentos da urna, o relatório de zerésima, o boletim com o resultado. E nesse momento é feita a conferência, se o material está todo ok, se não há nenhum tipo de ocorrência que possa sujeitar alguma impugnação, algum questionamento a respeito daquela urna, e então é feita a leitura do resultado e a sua transmissão para o Tribunal Regional Eleitoral. Zé, nós temos um processo eleitoral que envolve 2 cargos, com 4 candidatos, 2 candidatos ao governo do Estado, 2 candidatos à presidência da República. Deve ser um processo, tanto de votação quanto de apuração, mais rápido. A gente só tem uma preocupação quanto a esse processo da votação, que não é exatamente a sua demora, e sim a possibilidade grande de erro que ele traz nele mesmo. Os dois cargos têm somente 2 números. Isso. E assim, a gente tem um problema que eu queria destacar. Primeiro, quando a gente fez a auditoria na urna aqui em Tupanciretã, nós verificamos o registro digital do voto. O que é o registro digital do voto, para que o ouvinte entenda? A urna armazena e registra fisicamente como arquivo, sem qualquer vínculo com o eleitor, exatamente aquilo que foi digitado na urna a cada voto. E depois, no encerramento, é que é feito o somatório para saber o resultado. Então, a gente tem a quantidade de votos nulos, por exemplo, aqueles que, ao final do processo, porque o número não correspondia a nenhum candidato, como nulo. E aí isso ocorre a partir da digitação de qualquer número que não corresponda a um candidato registrado válido para aquele cargo. E aí que começam os nossos problemas. Analisando os registros digitais de voto do Estado do Rio Grande do Sul, nós descobrimos que 700 votos nulos para deputado estadual ocorreram porque as pessoas votaram na candidata Janaína Pascoal, que concorria pelo Estado de São Paulo. Nós descobrimos, por exemplo, que 13.261 votos nulos para deputado estadual, e eu vou ficar só no deputado estadual, 13.261 votos foram anulados para deputado estadual porque as pessoas tentando votar no senador Paulo Paim votaram 00131. Nós tivemos 11.172 votos anulados para deputado estadual porque estas pessoas votaram 00111 tentando votar no Heinz para senador no lugar do deputado estadual. Nós tivemos, por exemplo, 115.227 votos nulos para governador, porque as pessoas simplesmente tentaram votar num candidato a presidente no lugar do candidato a governador. Isso é um problema que nós podemos ter agora. Qual é a ordem de votação desta feita? Nós vamos chegar na urna, quem que eu vou votar primeiro? E essa é a nossa preocupação, porque nós temos 2 candidatos a governador cujos números não correspondem a nenhum dos candidatos a presidente, e nós temos 2 candidatos a presidente cujos números também não correspondem a nenhum dos candidatos a governador. Então é importante que o eleitor preste atenção, porque se ele inverter a ordem dos votos, ele vai anular os 2. Então a primeira votação, quando a pessoa chegar na urna, ela vai votar para governador. É importante, o primeiro voto é para governador do estado. Então a pessoa vai sair de casa toda empolgada, porque eu vou lá votar para presidente. Não vai. A pessoa está saindo de casa para chegar lá na sessão e votar para governador. Depois é que ela vai votar para presidente. É importante que o eleitor preste atenção para que não erre o voto. Sem dúvida. Isso é muito importante. A gente sempre frisa isso, porque depois, se a pessoa ocorre reclamação de fraude, por exemplo, porque não apareceu a foto do meu candidato, eu digitei o número do meu candidato, sim, amigo. Só que se digitar o número do candidato no cargo errado, não vai aparecer foto mesmo. Voto nulo não ter foto. Sem dúvida. Alguns ouvintes estão nos mandando algumas questões aqui. A Claudete Rodrigues, ela disse que: olá, eu gostaria de saber por que eu não assinei o livro de votação
É normal? Vi todos assinarem, eu voto no Nabuco, ela colocou ali a Clorete. Perfeitamente normal, desde que a biometria dela tenha sido reconhecida. Na realidade, a assinatura do eleitor que teve a sua biometria reconhecida é o registro do reconhecimento dessa biometria pela urna eletrônica. Certo. Nós tivemos alguns equívocos de procedimento no primeiro turno, que infelizmente eu não sei o caso da dona Claudete. Nós tivemos sessões em que, por opção, se resolveu pegar a assinatura de todo mundo. Nós tivemos sessões onde, infelizmente, por opção, se resolveu não pegar a assinatura de ninguém. Nós temos sessões em que nós informamos o procedimento correto, como já tinha sido passado no treinamento, e as pessoas mudaram o procedimento. Em outras sessões, por decisão do presidente da sessão, a opção foi seguir com o procedimento errado durante o dia inteiro. Bom, o padrão. Mas o padrão lendo a digital, não há necessidade de assinatura. Não lendo a digital e sendo autorizado o voto, aí tem que assinar. Assina o caderno de votação. É exatamente isso. A biometria foi reconhecida. O eleitor passa na cabine, vota e na saída pega seu documento e está dispensado. O voto está computado. O eleitor não teve sua biometria reconhecida. Assina o caderno de votação, vai para a cabine e vota. Perfeito. Neri está perguntando, notícias em